Então, hoje nós vamos trabalhar aí, né, com questões de biologia e química relacionadas com a área de humanas, né? Relacionado com a área de humanas, tá bom? Então, nós vamos mais rapidinho, até porque eu já havia mandado essas questões para vocês, e nós vamos quase assim que comentar um pouco o enunciado, né? E dar o gabarito, tá? Para não tomar seus tempos aí, que eu sei que o tempo nessa reta final aí é precioso, tá? E deve ser bem utilizado, inclusive para descansar o tempo adequado, tá? Sábado, sexta para sábado, sábado para domingo, por favor, procurem ter uma boa noite de sono, tá? Não vai virar madrugada aí estudando, não. Pelo amor de Deus, não façam isso, senão vocês vão queimar, né, o neurônio lá no domingo e não vão conseguir fazer a prova, tá? Então, sexta para sábado, sábado para domingo, procura descansar à noite, tá? Eu falo por mim, tá? Eu estudava até na última hora, certo? Eu estudava até na última hora, porque eu tinha os meus palpites, certo? Eu tinha os meus palpites. Jamais a última hora é para você aprender coisa nova, entendeu? Jamais, tá? Então eu tinha meus palpites, né? Então eu era muito atento com provas anteriores, e tudo mais, né? E é o que eu tento fazer com vocês, né? De ter essa atenção com a tendência das provas, né? Mas eu ia até na última hora mesmo, mas perdia sono, não, tá? Não perdia sono, você, vou dormir 3 horas da manhã, de jeito nenhum, tá? Isso aí não funciona, não, certo? Então, assim, respeitando, é claro, o tempo de cada um, tá? Então, vamos lá, tá? Então, primeira questão de química aí, ó, falando do ciclo do ouro, né? Ciclo do ouro no Brasil, etapa muito importante aí da nossa história, né? Então, durante o ciclo do ouro no Brasil, ocorrido principalmente no século XVIII, o garimpo de aluvião foi uma das técnicas mais utilizadas para extrair o ouro encontrado nos leitos de rios e córregos. Dessa técnica, os mineradores lavavam o cascalho e a areia dos rios, separando o ouro pela sua densidade, usando aquele negócio que parece uma peneirazinha, né? Que chama bateia, né? Que chama bateia. Então, aquilo ali, você joga o cascalho lá dentro, as pedrinhas, grão de areia e as pepitinhas de ouro, bem pequenininhas lá no meio, né? E aí você vai agitando aqui dentro da água, a água vai levando mais leve, né? Você tem uma ideia, a maioria desses minerais que a gente encontra aí na nossa superfície do planeta, eles têm uma densidade entre 3 e 4, tá? Então, o granito, por exemplo, quartzo, tá? Eles têm uma densidade aí em torno de 3 e 4. E o ouro tem densidade 19, né? Tem densidade 19. Então, facilmente isso aí é arrastado. É, outra técnica comum foi a amalgamação, que o ouro era misturado ao mercúrio, formando uma liga chamada amálgama, né? Ainda no estado líquido, certo? Que posteriormente era aquecida para separação do ouro puro, né? O mercúrio vaporiza, né? Vai embora, o ouro fica para trás. Grande parte desse ouro extraído foi utilizado na decoração das igrejas barrocas, né? Aí a gente tem que lembrar também que o barroco tem 3 fases, né? E a primeira fase do barroco é justamente que você tem assim as igrejas bombando, né, de ouro, né? Na verdade, gente, eram películas de ouro, né, que eram colocadas revestindo, né, adornando a igreja, né? Eram películas, tá? Claro que às vezes tinha peça de ouro maciço também, mas a maioria era uma película muito fina que era aplicada ali em cima das peças, né? Então, se vocês visitarem igrejas barrocas em Ouro Preto, Sabará, tá? Principalmente Ouro Preto e Sabará, vocês vão ver muitas igrejas dessa primeira fase do barroco, riquíssimas em ouro, tá? Depois, né, vai passando as fases do barroco, se você pega as igrejas, por exemplo, da terceira fase, elas já tem muito menos ouro, tá? Porque o garimpo foi escasseando também, tá? Convém lembrar também uma coisa importante nessas igrejas barrocas, a importância que eles davam para a prata, tá? Na verdade, nessa época do Brasil colônia, do ciclo do ouro, tá? A prata era mais cara aqui no Brasil do que o ouro, tá? A prata era mais cara do que o ouro, certo? Então, por que que acontecia isso, né?
porque o Brasil ele não tinha reservas de prata, tá? Quem tinha era a América Espanhola, tá? A América Espanhola tinha bastante. Bom, tanto que você vê lá no sul, né? Na Argentina, lá, você tem o Rio da Prata, né? O Rio da Prata, certo? Então, assim, a América Espanhola tinha muita prata, mas a América Portuguesa, né? Tinha muito era ouro. Então, o pessoal trocava ouro por prata, certo? Numa proporção de 3 para 1, 4 para 1, até 5 para 1, tá? Ou seja, 3, 4 ou 5 quilos de ouro em troca de 1 quilo de prata. Então, quando vocês visitarem igrejas barrocas, vocês vão ver que principalmente os adornos, né, que são para iluminação, que onde eram colocadas as velas, não sei o que tal, para iluminar, né, a igreja, eram feitos de prata e eram assim, as coisas mais preciosas que tinha dentro dessas igrejas. Tá? Claro que o ouro também é muito importante, mas a prata, na época, ela tinha um valor muito alto aqui no Brasil. Tá? Com base nas características das técnicas de separação faladas e enunciadas, quais são, respectivamente, os processos de separação de misturas envolvidos no garimpo de aluvião e na amalgamação? Então, gente, conforme comentei, né, eu já vou direto na resposta, não vou comentar muito, não. Só se tiver alguma pegadinha aqui e tal, eu comento. Levigação, tá? Levigação, que é esse arrasto, né, que a água faz em cima da bateia, que vai arrastando os minerais menos densos, vai deixando o ouro para trás, e a destilação, né, que você aquece o amálgama, o mercúrio vai embora, o ouro fica. Uma pegadinha que podia ter aqui, tá? Seria falar em peneiração, tá? Para esse processo aí de levigação. Peneiração, tamização, não, não é não, tá? Não é peneira, aquela bateia não é peneira, ela não é furada, tá? Aquilo ali é como se fosse um prato, o cascalho fica ali em cima, você movimenta ele dentro lá do, do córrego, ou de uma água corrente, às vezes até uma bica que eles faziam para isso, para arrastar partículas maiores e deixar pequenas partículas de ouro lá no fundo. Grãozinhos de areia, às vezes, tá? Aí você fala assim, pô, mas grãozinho de areia, gente, densidade do ouro 19, tá? Densidade do ouro 19, tá certo? Então, uma gota de ouro, tá? É 1 grama. Uma gota de ouro é 1 grama, tá? Então, é importante isso, tá? Bom, questão 2. Durante o período colonial, nós tivemos, então, né, um outro ciclo importantíssimo, que é o ciclo período colonial, né, vai de 1500, descobrimento, até 1822, né, independência. Nós tivemos uma coisa importantíssima aí, que foi também o ciclo da cana-de-açúcar, tá? Foi central na economia, especialmente nas áreas correspondentes aos atuais estados de Pernambuco, Bahia e São Paulo. É porque na época eram as tais aquelas capitanias hereditárias, é que a confusão toda, né? Onde grandes engenhos utilizavam a cana tanto para a produção de açúcar, né, quanto posteriormente, né, muito posteriormente, né, para a fabricação do etanol combustível, né? Esse ciclo deixou um legado na economia e cultura brasileiras e o etanol tornou-se um combustível relevante nos séculos seguintes, né? Quer dizer, finalzinho, né, do século XX, né? E ainda agora no século XXI. Quais das seguintes equações químicas representam, respectivamente, as reações de produção de açúcar, que é a fotossíntese, né? 6 CO2 com 6 água, dando glicose e 6 oxigênio, né? A formação do etanol, aí a glicose é quebrada em 2 moléculas de ácido pirúvico, a gente aprende isso lá na biologia, né, na glicólise, e as 2 moléculas de ácido pirúvico, cada uma delas vira uma molécula de etanol e uma molécula de CO2. Então, o açúcar é quebrado em 2 moléculas de etanol, 2 moléculas de CO2. E combustão completa do etanol, né? C2H5OH, 3O2, né? 2 CO2, 3 água, letra A. Tá? Belezinha?
De novo aí o Brasil colônia, né? De novo aí o Brasil colônia. Durante o período colonial no Brasil, que durou de 1500 a 1822, só fazer uma rápido comentário aqui, tá? Quando a gente fala em independência do Brasil, tá? Quando a gente fala em independência, todo mundo lembra, né, do tal grito do Ipiranga, certo? Todo mundo lembra do tal Grito do Ipiranga, que inclusive tem uma obra de arte famosa, né? Quadro de Pedro Américo, mostrando lá aquela figura clássica de Dom Pedro, um cavalo, os soldados em volta, né, tal. Inclusive o próprio Pedro Américo, né, como se fosse um lavrador, está presente nessa imagem. Mas esse Grito do Ipiranga, ele é apenas, gente, uma etapa da independência, tá? Nós temos uma outra etapa muito importante, que é a Guerra da Independência da Bahia, tá? Que a Bahia realmente você vai ter um conflito, tá? Um conflito em algumas fases até muito violento para a expulsão dos portugueses que estavam no Brasil, tá? Então, às vezes o pessoal fala assim, que a nossa independência, o Dom Pedro foi lá, gritou e pronto, acabou. Não, a nossa independência teve luta, tá? A nossa independência teve luta e, na verdade, ela só se consolidou com o final aí da Guerra da Independência da Bahia no ano seguinte, né? Em 1823, né? No dia 2 de julho, né, que é comemorado então lá na Bahia a data da independência da Bahia, né? Inclusive, gente, é importante eu comentar isso aí, porque há um movimento no governo atual, tá? De estabelecer no Brasil essa data 2 de julho, né, que é a independência da Bahia, não só como um evento da Bahia, tá? Mas como um evento nacional. Tá? Então, o Brasil teria duas datas de independência. Tá? O tradicional 7 de setembro, grito lá do Ipiranga, uma coisa assim meio fake, né? Uma coisa assim como já se falou, né? É, o português, né? Dom Pedro I, né? Filho do imperador Dom João, né? Reino Unido, Portugal e Algarves, né? Aquela história toda. Pô, você vai fazer uma independência, né? Você mesmo sendo um membro da realeza, né? Muito engraçado isso aí, né? Mas a Guerra da Independência da Bahia realmente foi um evento até sangrento, tá? De expulsão, então, dos portugueses que ainda restavam no Brasil. Assim, claro que ficou muito português ainda, né? Mas restavam com aquela ideia de tratar o Brasil como colônia, certo? Então é muito importante isso aí. Então o Brasil teria duas independências, o tradicional 7 de setembro e o 2 de julho, deixaria de ser uma data exclusiva ali de importância na Bahia, onde é feita muita comemoração lá na Bahia, e passaria a ser uma data nacional. Mesma coisa semelhante que nós temos aí da Inconfidência Mineira, né? O 21 de abril aí, né, do Tiradentes, né? É uma data nacional, né? E é um evento mineiro, né? É um evento mineiro, certo? Então, há essa discussão no governo atual de se criar de criar, não, quer dizer, de elevar um status, né, maior, um reconhecimento maior da Guerra da Independência da Bahia, tá? Então, só um comentário que eu acho que é importante, né, colocar para vocês. Então, durante o período colonial no Brasil, que durou de 1500 a 1822, materiais e técnicas locais eram amplamente utilizados nas construções, incluindo tintas artesanais para pintura de paredes e decorações, tá? Estou falando aqui de pau-brasil, não, tá? Pau-brasil era uma tinta que era mandada lá para a Europa para tingir tecidos de vermelho, tá? Aquela tinta do pau-brasil, tá? Essas tintas eram produzidas com pigmentos naturais extraídos de minerais e outros recursos disponíveis na região. Em particular, pigmentos vermelhos eram populares
para dar cor a estruturas e detalhes decorativos, sendo utilizados então em igrejas, casarões, demais edificações coloniais. Qual dos compostos a seguir é comumente utilizado como pigmento em tintas vermelhas? Óxido de ferro, tá? Óxido de ferro, certo? Aí vamos colocar óxido férrico, né? Porque na verdade você tem o ferroso e o férrico. O mais avermelhado é o férrico, né? Mas óxido de ferro também estaria de boa, né? Claro, cloreto de sódio, por exemplo, incolor, né? Nitrato de prata também incolor, sulfato de cobre é azul, né? E o dedo de chumbo é amarelo, tá? Mas a ferrugem, né? O óxido de ferro, você sabe que tem uma tonalidade avermelhada, né? Tem uma tonalidade avermelhada, tá? Gente, não era usado também só nessa época, não, tá? Muitas pinturas rupestres, quer dizer, daquelas ocupações primitivas, 10 mil anos atrás aí no Brasil, né? Usavam também esses pigmentos naturais. E o pigmento vermelho, que é um que se destaca, né? Nas pinturas rupestres, ele vem do óxido férrico também, tá? Vamos para a literatura, né? Em O Cortiço, obra do naturalismo brasileiro, escrito por Luiz Azevedo, final do século XIX, né? Anos 1800, portanto, o autor descreve um ambiente insalubre, esse cortiço, né? Era praticamente um grande terreno, né? Onde você tinha um monte de construção agarrada uma na outra, certo? é, Praticamente esgoto a céu aberto, uma confusão danada, né? Onde a falta de ventilação cria condições propícias para a geração de gases nocivos, né? A narrativa revela a influência do ambiente sobre os personagens e suas vidas, enfatizando as condições sociais precárias, né, do pessoal que vivia lá, as interações humanas, né, às vezes violentas, né? Na obra tem morte, é uma confusão danada, tá? E um espaço marcado pela degradação. Então, não é só uma degradação do espaço físico, mas é uma degradação moral também, né, pela violência, os conflitos que ocorrem na região. Tá? Em um dos trechos, ele menciona um ar pesado e enjoativo, onde a umidade e o calor se mesclavam, formando um verdadeiro caldo de cultura para o apodrecimento. Considerando o efeito do calor, né? Então está falando de calor, ambiente insalubre, falta de ventilação, gases nocivos, né? Gases nocivos, tá? Qual que é o efeito do calor nesse contexto? Como ele influencia reações químicas, especialmente em ambiente descrito nessa obra? Bom, a gente sabe que o calor, né, ele aumenta a velocidade das reações químicas, né? Aumenta a velocidade das reações químicas. Tá? Resta aí, não tem nada a ver. Bom, questão 5. A mineração de ferro em Minas Gerais, né, dá nome ao nosso estado, né? Minas Gerais, né? Iniciada no século XVIII, teve um impacto econômico significativo no Brasil, contribuindo para o desenvolvimento industrial e a urbanização da região. O estado, localizado na região sudeste, é um dos maiores produtores de minério de ferro do país, tá? Com depósitos de hematita, né, que é o Fe2O3, né, que são explorados até os dias atuais. Esse mineral é a principal fonte de ferro utilizado na fabricação de aço, material essencial para diversas indústrias. Atualmente, qual método de extração é utilizado? Atenção, a palavra aqui está mal colocada, tá? Certo? Que fica parecendo que é lá na mina, lá, o caminhão, lá, dinamite. Não, está utilizada para separar o ferro de seu minério, que está na forma de hematita. Tá? Então aí é o seguinte, né? Você tem lá a hematita, Fe2O3, a reação clássica que vocês veem, né? E que a gente já falou dela, é a reação com monóxido de carbono, né? Que aí vai dar 2 ferro e 3 CO2. Mas você pode também, tá? Colocar de outro jeito, tá? Aqui, ó, vou duplicar esse negócio, 2Fe2
O3, tá? E carbono, tá certo? Carbono, tá? Aí, ó, você vai ter a produção de 4Fe, né? 4Fe, 3 carbono, desculpa, tá? E 3 CO2. E 3 CO2, tá? Então, aqui, ó, cada carbono são 6 oxigênio, cada carbono vai tirar 2. Então, você pode escrever a equação dessa forma também. É porque, na verdade, o que acontece? Na verdade, o carbono, ele é queimado, né? Oxidado, queimado, né? Para produzir o monóxido de carbono, tá? Então, você tem duas reações, tá? Você tem o carbono reagindo com o oxigênio, dando monóxido, e aí utilizado lá em cima. Aí o pessoal pode arredondar e botar só essa equação do meio, tá? Então, é uma redução com carbono, né? Redução com carbono. O carbono vai tirar o oxigênio, né? O carbono vai tirar o oxigênio, então o carbono vai oxidar, né? Então, o carbono é o agente oxidante, é o agente redutor, desculpa. Ele sofre oxidação, então ele é o agente redutor. Ele reduz o minério, né? Ele tira lá o ferro da combinação com o oxigênio, tá? Gente, a eletrólise é um processo importante, tá? Mas para a obtenção daqueles metais, né? Que são mais difíceis de sair é, por reações desse tipo aí. Metais que têm um potencial de oxidação muito alto, como alumínio, por exemplo, magnésio. Então, eles são obtidos por eletrólise ígnea, tá? O resto aí não tem nada a ver, certo? O solo de regiões descritas por Jorge Amado, né? Importantíssimo, né? Escritor brasileiro, baiano, né? Em Terras do Sem Fim, possui uma grande riqueza mineral, né, o solo das regiões lá da Bahia, por exemplo, refletindo a diversidade e também a fertilidade, né, das terras brasileiras. No entanto, essa fertilidade pode ser afetada pela acidez do solo, o que compromete cultivo e produção agrícola. Amado descreve um trecho da obra como as lavouras se esforçavam para prosperar em um solo que, apesar de fértil, tem bastante nutriente, né? Mas carregava consigo o peso da acidez. Tá? Um inimigo silencioso que exigia cuidados constantes. E entre esses cuidados constantes, né, está a correção da acidez. Então, que substância química pode ser usada na correção da acidez? Ué, nós temos que usar uma substância característica básica, né? Então, o sulfato de cobre, tá? Ele tem característica ácida, porque ele vem de um ácido forte, que é o H2SO4, e uma base fraca, que é o hidróxido de cobre. O cloreto de sódio, que tem característica neutra, né? Porque vem de um ácido forte, HCl, de uma base forte, NaOH. O carbonato de magnésio tem característica básica, porque ele vem de uma base forte, hidróxido de magnésio, e um ácido fraco, ácido carbônico, tá? Então, aqui, ó, o carbonato de magnésio, também o carbonato de cálcio, né? Aliás, muito mais famoso, né? O calcário, podem ser usados. Em menor grau, tá? É, menor quantidade também, pode-se usar o próprio hidróxido de cálcio, tá? Mas aí tem que tomar cuidado com a quantidade, porque ele é uma base, né? Ele é uma base. Então, a quantidade usada é muito menor do que dos sais, como o carbonato de magnésio e o carbonato de cálcio, que são sais básicos, mas são pouco básicos, né? O hidróxido de cálcio é bastante básico. Sulfato de sódio é neutro, né? A substância neutra. Ácido forte, ácido sulfúrico, base forte, NaOH, e o cloreto de amônio é ácido, que vem do ácido forte HCl, com a base fraca NH4OH, hidróxido de amônio, tá? Então aí, ó, tranquilo, isso aí, né, poderia aparecer na nossa prova do domingo aí tranquilamente. O uso de fertilizantes foi impulsionado
pelo desenvolvimento do processo Haber-Bosch, que eu não marquei aqui, né? Deixa eu marcar. Carbonato magnético. Processo Haber-Bosch, que permite a síntese de um certo composto, a partir de reagentes simples, como o gás mais abundante na atmosfera. Opa, o gás mais abundante na atmosfera é o nitrogênio, o N2, né? É o N2, tá? O gás mais abundante na atmosfera é o N2, certo? Esse processo foi um dos pilares da Revolução Verde, meados do século XX, que transformou a agricultura global, aumentando a produção de alimentos, contribuindo para a segurança alimentar em muitos países, né? Aqui um comentário, pena, né? Que muitas vezes essa Revolução Verde ela está ancorada na exportação, né? Então, aqui no Brasil, infelizmente, né, nós ainda somos aquela quase, né, que uma colônia agrícola de exportação, e a gente é visto muito assim, né, pelo mundo. Então, a gente exporta grande quantidade de produtos agrícolas para o mundo, quando, na verdade, a segurança alimentar dentro do Brasil, isso é um tema importante, hein, gente? Segurança alimentar, tá? Segurança alimentar, um tema até bom para a redação, viu? Segurança alimentar. Quando aqui dentro do Brasil tem pessoas em condições ruins, né, em relação à segurança alimentar. Com a introdução de tecnologias modernas, utilização de fertilizantes, lavouras experimentaram um crescimento significativo, promovendo a produtividade e competitividade do setor agrícola. Temos que acrescentar também uma outra coisa problemática, né, que é o uso de pesticidas, né? O uso de pesticidas. Tem os prós e os contras, né, gente? Produção em grande escala, sem pesticida, é muito difícil de acontecer, certo? Muito difícil de ser feita. Uma produção orgânica, né, em grande escala, sem o uso de pesticida. Mas aí eu volto naquela discussão da segurança alimentar, né? Apesar da gente usar, né, bastante pesticida, ainda temos o problema aí da segurança alimentar, né? Exportamos muitos produtos agrícolas, temos alguns produtos agrícolas de consumo interno que têm esse problema do pesticida e ainda falta alimento, né? Ou seja, essa agricultura aí não é uma coisa muito bem resolvida, não, tá? Fala-se muito do agronegócio. A gente entende, sabe a importância do agronegócio, mas a gente sabe também da pegada, né, da marca, da pegada ecológica, né, do agronegócio. Pegada ecológica, você sabe o que que é, né? São os rastros que a gente deixa na natureza e que não deveria deixar, né? Igual você andando numa areia de uma praia, você sai estragando ali, né? Aquela areia lisinha, deixando suas pegadas ali. O ser humano vai deixando sua pegada, que a gente chama de pegada ecológica, na forma de degradação também do meio ambiente. Gente, eu entendo, tá? Perfeitamente necessidade do agronegócio, eu entendo. Eu só estou questionando, colocando para vocês o seguinte raciocínio: precisamos evoluir a nossa agricultura, tá? Para padrões que garantam a nossa segurança alimentar, tá? Eu acho que o primeiro lugar tinha que ser a questão da segurança alimentar do brasileiro, tá? Então a gente só vai ter uma nação realmente rica, né? Rica de valores, tá certo? Quando a gente tiver realmente a possibilidade de cada um ter lá suas 3 ou 4 refeições, né, por dia, né? Um cafezinho da manhã, um almoço, uma janta, né, um lanchinho de tarde ou um cafezinho na hora de dormir, um pãozinho, né, meio pãozinho antes de dormir. Então a gente só vai ter uma segurança alimentar e a partir daí a gente tem que construir outras coisas, né? A gente tem que construir outras coisas, tá? Aproveitando, né, que vocês vão fazer prova de humanas, existe um conceito muito importante dentro das humanas, você sabe, é o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano. E se você for pegar aqueles países que estão lá na ponta em relação ao IDH, que leva em consideração várias
vários critérios, incluindo saúde, educação, tudo mais, você vai ver que alguns daqueles países lá, eles não estão nem aí, né? No sentido de querem ser poderosos, querem dominar o planeta, né? Eles não têm esse interesse, tá? Eles têm um outro interesse, que é o bem-estar de sua população, tá? Então, acho que isso é uma reflexão que vocês têm que levar também para a vida futura suas, tá? Qual o produto principal do processo Haber-Bosch, utilizado então na fabricação de fertilizantes, é a amônia, tá? É a amônia, produzida a partir do nitrogênio, né? Gás mais abundante na atmosfera, reação manjadíssima, né? Reação mais manjada que essa, eu acho que não tem na química, talvez só o carbono mais oxigênio dando CO2, né? Que seria mais manjado. É, a síntese, né? A reação é reversível, tá? Inclusive é bom lembrar disso, que aí tem condições que deslocam o equilíbrio, favorece a produção de amônia e tal, né? Mas é a síntese da amônia, processo Haber-Bosch. Lembrando também que essa descoberta desse processo se deu na Alemanha nazista, tá? Não com o objetivo de ter fertilizantes, mas de ter explosivos, né? Você sabe que muitos explosivos têm nitrogênio, né? Nitroglicerina, tá certo? Trinitrotolueno, TNT, né? Tal. O nitrato de potássio é um fertilizante, então essa amônia é usada para fabricar nitrato de potássio, por exemplo, que é um fertilizante importante. Agora, os outros aqui não tem nada. Peróxido de hidrogênio, pelo amor de Deus, né, gente? Durante a Revolução Industrial, é outra coisa importantíssima, né? De discussão nas ciências humanas, as indústrias têxteis usavam substâncias químicas para melhorar a produção de tecidos. Na obra Senhora, de José de Alencar, um dos clássicos aí da literatura, a elite brasileira é retratada utilizando tecidos finos e importados, que simbolizavam status e sofisticação. O autor descreve um ambiente de elegância, onde as mulheres se vestiam com as mais finas sedas e cetins, trazendo do exterior o frescor das novidades que encantavam a alta sociedade. Bom, mas isso é tecido da alta sociedade, tá? A questão da indústria têxtil, né, no Brasil, que utilizava substâncias químicas, era com outro objetivo, não era para esses tecidos finos, é para o algodão, né? Para os tecidos de algodão que vestiam a maior parte da população brasileira, né? Roupas de algodão. Então, esse algodão era branqueado, tá? Uma prática comum para garantir sua aparência impecável, ainda hoje utilizada. Qual composto químico era comumente utilizado no tratamento de tecidos para branqueamento? Olha, gente, é o hipoclorito de sódio, né? Nossa famosa água sanitária, né? Nossa famosa água sanitária, tá? Ela libera oxigênio e cloro, tá? Radicais livres, né? Que a gente fala no estado nativo, e outros radicais livres também, que vão oxidar, né? As impurezas, sujeirinhas, sujidades, né? Que tem no tecido, deixando o tecido branquinho, tá certo? Deixando o tecido branquinho. Então, era essa coisa aí, né? Branqueamento de tecido. O peróxido de hidrogênio, ele também é usado para clareamento, tá? Mas ele não neutraliza a celulose, não. É a mesma ideia também de gerar radicais livres, no caso de oxigênio, para clareamento do tecido. Então, a água sanitária, vocês estão cansados de saber que cai na calça jeans sua aí, vai manchar, né? Vai clarear o local. E peróxido de hidrogênio, você tem nesses produtos, né? Nossa Senhora, esqueci o nome aqui agora. É, Vênus, né? Vênus, que você vê lá, poder O2, poder de O2, né? Então, na verdade, são os peróxidos presentes lá que vão clarear também o tecido, tá? Música Rosa de Hiroshima. Se vocês não conhecem, tem uma interpretação maravilhosa, né? De Rosa de Hiroshima.
que é uma música aí do Vinícius de Moraes, né? Então, o Ney Matogrosso, né? Ney Matogrosso, que assim já entrou para a história da música popular brasileira, né? A gente tem que lembrar isso, né? Vocês não eram nascidos, vocês não eram nem óvulo espermatozoide ainda, mas na década de 80, quando aparece o conjunto chamado Secos e Molhados, né? E o Ney Matogrosso, então, era o vocalista, e não só vocalista, performer, né? Dançava lá na frente, tudo mais, né? Então, com aqueles trejeitos, né? Andrógenos, andro masculino, gino feminino, né? Então, né? O pessoal falava, efeminado, né? Efeminado. Então, o Ney Matogrosso, gente, eu tenho um respeito enorme pela figura do Ney Matogrosso, né? Daquela época, né, de ditadura militar, e ele então aparece, né, no cenário artístico, aí, rompendo, né, com a, a sisudez, né, da censura e tudo mais que existia na época. Então ele tem uma interpretação magnífica de Rosa de Hiroshima. Quem não conhece aí, pesquisa depois aí nos seus programas aí de música, né? Em suas plataformas de música aí, né? Rosa de Hiroshima, na voz de Ney Matogrosso. Um dos trechos menciona, então, a rosa com cirrose, a anti-rosa atômica, sem cor, sem perfume, sem rosa, sem nada. Esqueci de comentar aqui, né? Vinícius de Moraes, segunda fase do modernismo brasileiro, né? A rosa com cirrose, a anti-rosa atômica, sem cor, sem perfume, sem rosa, sem nada. Então, na hora que ele está falando a rosa de Hiroshima, ele está se referindo à bomba atômica, né? Essa reflexão aborda a devastação causada pela bomba atômica que destruiu a cidade de Hiroshima em 6 de agosto de 1945. 3 dias depois, 9 de agosto de 45, Nagasaki, aí os japoneses definitivamente se rendem, né? O artefato explosivo utilizado nesse evento histórico é conhecido por suas consequências devastadoras. Qual das seguintes afirmações é correta sobre o artefato explosivo usado em Hiroshima? Bomba de hidrogênio? Não. Objetivo de causar danos mínimos à população? Não. O impacto da bomba foi amplamente previsto? Não. Pegou todo mundo de surpresa, né? O artefato foi desenvolvido inicialmente para fins pacíficos? Não, né? É o tal do Projeto Manhattan, né? Vocês devem ter assistido, ou pelo menos ouvido falar aí, do filme Oppenheimer, que eu particularmente não gostei, achei assim, muito confuso, né? O filme, eles tentaram abordar um monte de coisas ao mesmo tempo, né? No filme, achei ele assim, um pouco confuso, mas né? O Oppenheimer foi aquele ali que concorreu com a Barbie, né? Aí, na época aí e tal, e né, você sabe que o Projeto Manhattan tinha nada a ver com fins pacíficos. O artefato era chamado de Little Boy, utilizava urânio enriquecido como matéria físsil, né? A fissão, né, do urânio. Embora não seja uma causa direta da Segunda Guerra Mundial, a penicilina e outros avanços médicos contribuíram para a capacidade dos países de sustentar longas campanhas militares, né? E reduzir a mortalidade durante a guerra de forma oposta ao ocorrido na Primeira Guerra Mundial, onde 10 milhões de pessoas morreram por doenças que seriam evitáveis com antibiótico, né? Que é o tifo e a pneumonia, tá certo? Que é o tifo e a pneumonia. Então, apesar de não ser uma causa direta da Segunda Guerra, né, a gente costuma falar que é uma causa remota, né, porque dava a possibilidade dos exércitos entrarem numa nova empreitada, né? Já tinha acontecido a Primeira Guerra, que, aliás, né, lembrando a todos que quando a Primeira Guerra acontecia, ela não chamava Primeira Guerra, né? Ela chamava Grande Guerra, a Grande Guerra. A guerra para acabar com todas as guerras, né? A Grande Guerra. Aí só depois que tem a Segunda que ela passa a chamar a Primeira, né? Então, a Segunda Grande Guerra, a Primeira Grande Guerra, a Segunda Grande Guerra, né? Mas só depois que tem a Segunda, né?
Então, tá aí a penicilina, tá? Considerando as características da molécula orgânica da penicilina, está em cima. Quais das opções abaixo descreve corretamente uma de suas propriedades químicas e estruturais? Molécula apolar, facilitando penetração na membrana. Não, gente, já tem vários grupos polares, inclusive tem um grupo ácido aqui, né? Então, ela não é apolar, não. Ela pode ser até pouco polar, porque tem um benzeno aqui e tal, mas ela é polar. Penicilina tem 4 centros de assimetria. Então, toma cuidado aqui, tem uma pegadinha aqui. Já falei várias vezes a vocês que quando tem essa simbologia, né, ali costuma ter um carbono quiral. Realmente ali tem, tá? Você lembrar que tem um hidrogênio aqui, você lembrar que tem um hidrogênio aqui, tá? Né? Hidrogênio, hidrogênio, você vai ver que esses carbonos aqui são quirais. Hidrogênio, nitrogênio, C dupla O, né? E esse carbono aqui, né? Com enxofre. Esse aqui com enxofre, com hidrogênio, com nitrogênio, carbono do lado de cá. Esses carbonos são quirais. Esse carbono aqui embaixo também é quiral, né? Também é quiral. Então tem um hidrogêniozinho saindo aqui, ó, né? Então, esse carbono está ligado em 4 coisas diferentes, tá? Hidrogênio, nitrogênio, aquele carbono ali e o grupo ácido aqui. Mas esse carbono aqui não é quiral, não, tá? Então, toma muito cuidado, tá? Confere, tá? Porque aqui, ó, ele está ligado no CH3, no CH3. Então, esse carbono aqui não é quiral, não. Então, 4 centros de assimetria, 4 carbonos quirais, não, tá? Só tem 3. Só tem 3 carbonos quirais, tá? Esse carbono aqui não é quiral. Deixa eu marcar de cor diferente aqui. Esse carbono aqui não é quiral. Cor diferente não, né? Forma diferente, tá? Esse carbono aqui não é quiral, não. Cuidado, tá? Muito cuidado. A função cetonamina, não tem amina, não. Tem C dupla ON, C dupla ON, que é a amida, né? Não tem amina, não. Tem cetona também não, né? Aliás, não tem não. É amida, né? Ácido carboxílico, um tio éter ali, né? Mas não tem cetona, nem tem amina. Tem ácido carboxílico. Penicilina atua como antibiótico por causa do anel benzênico. Que sozinho já é um potente antibiótico amplamente utilizado na medicina cruz credo, né? Benzeno, usar benzeno na medicina como antibiótico, sozinho ali, o anel benzeno, sozinho, pô, benzeno é cancerígeno, né? Cadeia carbônica da penicilina é mista, tem parte aberta, tem parte fechada, né? Insaturada, né? Aqui os carbonos aqui do benzeno aqui conferem saturação. Heterogênea, o nitrogênio de carbono, o enxofre de carbono, nitrogênio de carbono, tá? Então letra E aí, beleza. Muito perigosa a letra B, hein, gente? Muito perigosa, tá? Muito perigosa, tá? Cuidado, confere sempre, não vai. Não, sempre assim, calma, confere, tá? Não cair de pegadinha. A crosta terrestre e o núcleo sólido do planeta são frequentemente chamados de Cial e NiF. Gente, Cial, silício e alumínio. NiF, níquel e ferro, em referência aos elementos predominantes dessas regiões, cujas propriedades contribuem para as características geofísicas da Terra. Na crosta, predominam elementos de alto ponto de fusão, forma a maioria das rochas e minerais, conforme falei com vocês, pouco densos, né? Superfície ali, pouco densos, né? O planeta já esteve num estado líquido, né? Então, os materiais mais densos foram para o centro, os menos densos ficaram na superfície, tá? Já no núcleo, sua composição torna a região extremamente densa, influente na geração do campo magnético terrestre, uma vez que tanto o níquel quanto o ferro são metais ferromagnéticos, né, capazes de se atrair por ímã e tal, né? Um dos elementos da crosta terrestre possui propriedades semicondutoras, sendo amplamente utilizado na indústria eletrônica. Sim, sim, silício.
silício. Um dos elementos da crosta terrestre caracterizado por sua leveza, condutibilidade elétrica. Ah, deve ser o alumínio, então, né? Deve ser o alumínio, então. Mas peraí, alta densidade? Dos metais mais densos conhecidos, tá? Então, um é o silício, né, que nem é metal, o outro é o alumínio. O alumínio não entra nessas características de alta densidade, não, né? Seria o alumínio, mas está tudo errado aí. Um dos elementos predominantemente no núcleo, predominantes no núcleo, é um ametal, não, o núcleo é níquel e ferro, tá? Tem nada de ametal, não. Bastante reativo, apesar de raro, tem nada disso, não. Um dos elementos do núcleo terrestre é bastante estável, classificado como metal nobre, baixa tendência de sofrer oxidação. Não, metal nobre é cobre, prata, ouro, platina, né? Níquel e ferro oxidam com facilidade. Os elementos que dão nome ao cial são pouco reativos, não se combinando com o oxigênio. Combina sim, ó, tá? Tanto que você tem a sílica, né? A sílica, o quartzo, na superfície do planeta, né? Você tem aí a sílica, areia, quartzo, como você quiser, né? E você tem o Al2O3, né? Que é a alumina, né? Minério de alumínio, tá? Então, ele traz ali mesmo. Durante a era das navegações, especiarias como o cravo da Índia e a canela eram valorizadas por sua capacidade de conservação de alimento. Então, não era só cheiro, essas coisas não, mas também capacidade de conservar alimento, tá? Devido a presentes compostos como o eugenol, encontrado no óleo de cravo, tá? E o cinnamaldeído presente na canela. A estrutura dessas moléculas é responsável por diversas propriedades físicas e químicas, contribui para sua eficiência. O eugenol está aqui, cinnamaldeído está aqui. Gente, eugenol é figurinha repetidíssima em provas, tá? Com base na estrutura do eugenol e do cinnamaldeído, esta é uma alternativa correta sobre características e propriedades desses compostos aromáticos, né? Tá vendo? Tem anel aromático. Ambos possuem anéis benzênicos que podem sofrer ozonólise, não. Ozonólise é de alqueno, tá? Benzeno não é alqueno. Apesar de ter dupla, benzeno não é alqueno. Essa região aqui, ó, pode sofrer ozonólise. Essa região aqui pode, tá? Porque é alqueno, tá? Mas anel aromático não. A presença de cadeias laterais saturadas no eugenol e cinnamaldeído, no cinnamaldeído a cadeia lateral é saturada, porque isso aqui não conta, né, como cadeia insaturada. Mas no eugenol a cadeia é saturada, insaturada, tá? Então, no eugenol não tem nada disso não. Ambos podem sofrer redução por hidrogenação, porém em grupos químicos distintos. Correto, correto. Eu posso ter a hidrogenação dessa dupla, tá? Aí, essa dupla, que é uma região de alqueno, vira alcano, e eu posso ter hidrogenação do grupo aldeído. Grupo aldeído e grupo cetona, eles também podem sofrer hidrogenação. Aí eles viram álcool, tá? Aí eles viram álcool. Então, essa aí está certo. A estrutura aromática de ambos compostos não influencia suas propriedades, sendo apenas um elemento estrutural estável. Não, influencia sim, tá? Influencia. O grupo aromático influencia. As moléculas são pequenas, não são gigantescas. Traz compostos de estrutura simples, formados apenas por ligações simples de carbono, oxigênio e hidrogênio, que reduz sua reatividade. Não. Apenas ligação simples, não, né? Aqui tem dupla, tá? Aqui tem dupla, certo? Então, tem uma certa reatividade, tá? Tem uma certa reatividade. Então, letra C. Acelerar, acelerar que vocês têm seus compromissos aí, né? Em 2011, após o terremoto seguido de tsunami, o Japão, né, lembrando sempre, né, gente, que o Japão e várias regiões ali do Pacífico, eles estão em bordas, né, de placas tectônicas, né, formando o famoso Círculo de Fogo, né, do Pacífico, né, onde você tem vários eventos
ligados aí às bordas de placas tectônicas, desde os terremotos também aos vulcanismos, né, da região, certo? Você tem um vulcão famoso, bom, né, o Monte Fuji, né? Em 2011, após o terremoto seguido de tsunami, o Japão enfrentou os maiores desastres nucleares da história, o acidente da usina nuclear de Fukushima Daiichi, né? Entre os isótopos radioativos liberados no ambiente, o Césio-137 destacou o seu potencial de contaminação com uma meia-vida de aproximadamente 30 anos, né? 27, para ser mais exato. E esse isótopo permanece radioativo no solo e na água, representando riscos para a saúde e meio ambiente. Suponha que no momento do acidente, né, a quantidade de Césio-137 liberada em determinada região foi de 1.000 gramas, certo? Suponha que foram liberados na região lá 1.000 gramas, 1 quilo, né? 1.000 gramas, certo? Qual será a quantidade aproximada desses óxidos no ambiente após 90 anos? 90 anos são três meias-vidas, né? Meia-vida de 30 anos, a meia-vida de 30 anos, 3 vezes 30, 90, né? Então, três meias-vidas. Então, ele vai reduzir de 1.000 para 500, passados os primeiros 30 anos, né? Depois vai reduzir para 250, passada a segunda meia-vida, e aí vai reduzir para 125, né, gramas, passada a terceira meia-vida, os 90 anos, letra C, 125 gramas, não pode errar isso, tá? Revolução Industrial, lá vem a de novo, iniciada no século XVIII, né, em torno ali de 1750, 1760, impulsionou o uso de combustíveis fósseis. Aí sempre bom lembrar, né, que o primeiro combustível usado na Revolução Industrial foi o carvão mineral, né? Mas depois passaram a usar o petróleo também. Passaram a alimentar máquinas a vapor e indústrias em larga escala. A queima desses combustíveis liberou grandes quantidades de dióxido de carbono, que ao longo do tempo teve grande contribuição para a mudança climática. Um dos principais componentes combustíveis fósseis líquidos utilizados atualmente é o octano, presente na gasolina, C8H18. Considerando a combustão completa de um mol de octano dá 5.470 quilojoules, calcule a quantidade total de energia e a quantidade de CO2 produzida na combustão completa de 10 mol de octano. Pô, facílimo, né? Se um mol dá 5.470, 10 mols vai dar, então, 54.700. Então, essa aqui está fora, essa aqui está fora, essa aqui está fora. Tá certo? Ou a letra B ou a letra E. Agora, a quantidade de CO2. Ué, cada octano tem 8 carbonos, dá 8 CO2 vezes 10, 80, né? Vezes 10, 80. Então, letra B, né? Letra B. Letra E está fora, né? Porque não é 160, tá? Letra B. Aliás, precisava só saber os modos CO2, né? Não precisava nem se preocupar com o resto, tá? Durante as expedições dos bandeirantes e outros exploradores brasileiros, né, era fundamental garantir o armazenamento seguro de alimentos para longas viagens. Um dos métodos de conservação mais usados envolvia o uso de sal para preservar carnes, evitando a proliferação de micro-organismos, mantendo os alimentos comestíveis por mais tempo. O processo ocorre devido a um fenômeno que dificulta o desenvolvimento de bactérias. Qual dos fenômenos a seguir explica a conservação da carne com o uso do sal, né? A remoção, né, de água da carne por osmose, né? Então, a questão da propriedade coligativa, né? Então, não tem nada aí de liberar gás carbônico, oxidar, potencial de redução, toxicidade extrema de sódio e cloro para a bactéria. Não, né? Um tiquinho lá eles aguentam, né? Eles não aguentam é muito, porque remove a água da carne, aí as bactérias não podem proliferar, tá? Até hoje usado, né? As carnes salgadas, bacalhau, tudo mais, usa esse fenômeno osmótico. Então, química já foi, ó, fizemos 15 questões, tá? Agora vamos para biologia, acelerando, acelerando, acelerando. Durante o período das grandes navegações,
do século XVI? Ah, já sei, vai perguntar do escorbuto. Não, escorbuto é uma clássica, né? Grande navegação, não tinha as frutas cítricas, os marinheiros faltava vitamina C, tinha o sangramento da gengiva e tal, que era o escorbuto. Mas aqui eu peguei uma outra coisa, tá? Os europeus encontravam novas espécies de plantas e animais no Brasil e em outras partes do mundo, né? As grandes navegações. Então, a descoberta das Américas, né? Primeiro ali Cristóvão Colombo, depois aí com Cabral, né? Aquela descoberta meio marota, né? Então, muitas espécies novas, tal. Essas descobertas levaram a questionamentos sobre a origem das espécies. Qual dessas ideias correspondia à visão predominante da época sobre as espécies? Tá? Gente, aqui tem uma pegadinha gigantesca. Tá? Século XVI, fixismo, tá? Porque lamarquismo, tá? É do século XIX, 1809, tá? E darwinismo também é do século XIX, 1859. A publicação do livro de Lamarck, 1809, que coincidentemente é o ano em que Darwin nasceu e Darwin estudou no livro de Lamarck, né? E 1859 o livro de Darwin. Então, assim, antes disso, tá, predominava a ideia de fixismo, tá? A visão predominante no mundo era a visão de fixismo, tá? Tirando uns ou outros aí, né? Próprio Platão, por exemplo, que tinha umas ideias até interessantes, mas a ideia que predominava era fixismo. Coacervado vai vir lá no século XX, design inteligente, design inteligente é, é um criacionismo moderno, tá? Podemos dizer assim, tá? A ideia é que se tem as criaturas é porque teve um criador, né? Um planejamento, tá certo? Pouca coisa difere do criacionismo clássico, tá? Pouca coisa. É um criacionismo moderno, isso aí. No sertão descrito por Graciliano Ramos, em Vidas Secas, obra importantíssima, né? Onde as folhas miúdas e as árvores retorcidas pareciam mortas, mas esperavam a chuva. Tá? Vegetação enfrenta desafios extremos para sobreviver. Qual a adaptação fisiológica típica das plantas desse ambiente é essencial para essas condições. Tá certo? Então, gente, isso aqui você pode até, a certo ponto, pensar que é cerrado, tá? Porque árvores retorcidas, né? Dá aquela ideia de cerrado. Mas as árvores cerradas não parecem mortas. As raízes delas são profundas, chegam lá no lençol. Não, tá? Isso aí está mais para a condição da caatinga, tá? É que quando você fala em sertão, tá? É, existe sertão com cerrado, existe sertão com caatinga, tá? Então, né, é uma característica assim, chamado, né, de sertão nos dois ambientes. Qual a adaptação fisiológica típica das plantas e tal é fundamental para suportar essas condições? Folhas largas, macias, perenes, não. Raiz profunda, sim, para tentar buscar água lá no fundo, e eficientes mecanismos de controle estomático, tá? Então as árvores estão parecendo mortas, mas não estão, tá? Elas estão, tem uma aguinha ainda que elas estão conseguindo pegar. No cerrado elas ficam, algumas, né, muitas ainda ficam mantendo as folhas, tá? Na raiz profunda e mecanismo de controle estomático, aquele fechamento rápido do estômago, né, para não perder muita água, etc. Tal. Produção de esporos que germinam com facilidade em ambiente seco, não existe isso, né, gente? Para o esporo germinar, o ambiente tem que estar úmido. Ausência de cutícula, nossa senhora, aí perde a água toda. Clorofila B não tem nada a ver com esse tipo de sobrevivência, tá? A descoberta do uso medicinal da árvore da casca Cinchona officinalis, aqui está o ramo dela, flores e folhas, e aqui as cascas, tá? É, casca da árvore, né? Então, a casca da árvore se extrai, então, a substância, um alcaloide, né? Alcaloide é um grupo de substâncias químicas, tá? Como quinino, eficaz no tratamento de febres.
foi documentado por cronistas europeus durante a colonização da América do Sul, tá? Então, assim, já sabia isso lá no Oriente Médio, na época de Jesus lá, o pessoal já usava casca de árvore, né, para curar essa doença, tá? Que existia na região, ali onde você tinha o Rio Nilo, né, aqueles rios raros ali, mas naquela região do Crescente Fértil ali, né, do Oriente Médio, tá? Então, ali tinha casos dessa doença, tá? O uso dessa casa foi fundamental no tratamento com a doença. Pô, doença caracterizada por febre, tá? Febres, tratamento das febres, malária, né, gente? Então, malária já existia lá 2.000 anos atrás, naquelas regiões, e eles já faziam é, produtos medicinais, né, chás e tudo mais lá, com quinino, tá? Extraído de casca de árvore. E aí descobriram aqui, né, na América do Sul, essa árvore, né, que tem também bastante quinino, tá, de sua casca. Em 1904, a cidade do Rio de Janeiro passou por uma intensa campanha de reforma urbana e sanitária, liderada por Oswaldo Cruz, né, então diretor-geral de saúde pública. O objetivo era combater a doença, melhorar as condições de saúde pública, e uma das medidas implementadas foi a obrigatoriedade. Vou marcar duas coisas aqui: melhorar as condições de saúde pública e obrigatoriedade. Ah, não era para ter entrado esse pedaço aqui, não. Esse pedaço aqui deu resposta. Ah, meu Deus do céu, isso aqui não era para estar aqui, não. Faz de conta que vocês não viram, não, tá? É, obrigatoriedade de vacinação, que gerou insatisfação e desencadeou revolta da vacina. O micro-organismo que foi alvo, então, é o vírus da varíola, tá? É o vírus da varíola. Pô, bobeada aqui no enunciado. Construiu o enunciado e depois, na hora da pergunta, a pergunta é respondida no enunciado. Mas a varíola, a doença que ele tentou combater ali, né, foi a varíola. E a obrigatoriedade, a forma, né, como foi feito, né, gerou então a tal famosa revolta da vacina. Então, o micro-organismo absorvido da varíola. Ramon era febre amarela? Não, gente, tá? Apesar de existir febre amarela urbana na época, não existia vacina, tá? Apesar da tuberculose ser importantíssima na época, não existia vacina, tá? Então, as vacinas de febre amarela, tuberculose, elas vêm muito depois dessa época aí da revolta da vacina, que é no início do século XX, né? Nos anos 30 por aí, né? Gente, é, isso aí, tá, pode gerar uma contextualização com a questão da obrigatoriedade da vacinação contra a Covid, certo? Que muita gente se mostrou contrário e não vacinou, não quis vacinar. Vocês viram até nas campanhas eleitorais aí, candidatos assumindo que não vacinaram e tudo mais, certo? Aí nós temos uma coisa muito preocupante, tá? Vacinação, tá? Vacinação é medida de saúde pública, como está falado aqui em cima, tá? É importante a grande maioria da população se vacinar para impedir, bloquear, tá? O trânsito do agente etiológico na população, porque isso vai proteger as pessoas que realmente não podem ser vacinadas, tá? Como, por exemplo, as pessoas imunossuprimidas, por exemplo, tá? Então, a vacinação é medida de saúde pública. Se 90% da população vacina,
o que que acontece? Ah, a transmissão da doença é rompida, entendeu? Então, as pessoas que não podem ser vacinadas, elas ficam protegidas pelo fato da maioria da população ter se vacinado. Então, gente, isso gera umas discussões filosóficas complicadas, tá? De um mundo atual individualista. As pessoas estão tratando a vacinação, como medida de saúde individual. Ela não é medida de saúde individual, ela é uma medida de saúde pública. Tá? Então, essa questão de um certo egoísmo, tá, dos indivíduos, assim, não, eu faço minhas regras, certo? Eu não vou vacinar, eu não vou vacinar, não quero vacinar, não confio na vacina, não confio na ciência, acho que a Terra é plana, acho que se eu vacinar eu vou virar jacaré e não sei o quê, porque antigamente demorava 30 anos para desenvolver uma vacina. Como é que vocês desenvolvem uma vacina em um ano? Né, gente? O pessoal já vinha pesquisando coronavírus desde dos surtos passados de coronavírus, a SARS, né, de 2002, a, né, principalmente na Ásia, a MERS, né, sino respiratória do Oriente Médio, em 2012, o pessoal já vinha. E as plataformas, né, de produção de vacina hoje estão todas prontas. É só você colocar o antígeno lá e produzir a vacina. Então os caras estão achando que assim, nós ainda estamos na época dos maias, dos incas, dos astecas, né? Porque, ué, você acha que uma vacina demora hoje 20 anos para ser produzida? Não. Ô, Ramon, mas então por que que não tem uma vacina contra o vírus da AIDS? Aí é outra situação, né, meu filho? Lembra que o vírus da AIDS é um vírus que ataca o sistema imunológico. É um vírus que ataca o sistema imunológico, que tem mais de 160 variações do vírus da AIDS, tá certo? Variações do vírus da AIDS. E lá no começo da pandemia, você tinha pouquíssimas variações do vírus da Covid. Se a gente conseguisse neutralizar ali no início com vacinação plena em todo mundo, nem teriam surgido outras variantes aí, como a variante ômega, por exemplo, que me pegou, né? Eu andei de roda, tá? Quase fui internado, tá? Minha oxigenação piorou pra caramba. Então, gente, tem que entender vacina como medida de saúde pública, não é medida de saúde individual. E o individualismo das pessoas hoje está contribuindo para condições desse tipo, né? Ah, eu não quero, não vou. Aí o outro que não pode, que se ferre, né? Para não usar outra palavra, né? Que se ferre, tá? É muito triste isso, tá? É muito triste, viu? Principalmente o pessoal que vai participar aí da área de saúde, né? Futuramente, aí, os seus médicos aí, enfermeiros, fisioterapeutas, dentistas e tudo mais. E os próprios biólogos, aí, se tiver algum aí no meio, né? Vocês vão ver que tristeza que é essa negação aí da ciência, né? Revolta da vacina. O ciclo da água desempenha um papel crucial na formação e manutenção dos rios, sendo fundamental para o ecossistema e a agricultura. Na obra sertaneja, e outra obra de Zé de Alencar, novamente falando de sertão, o autor descreve como as nuvens se formam e se dissipam, enquanto as águas do sertão buscam o céu em busca de alívio para a seca, né? Então, para formar as nuvens, para chover, em vez de chover, está se dissipando, está chovendo é nada. Evidenciando a importância da água para a sobrevivência e desenvolvimento das comunidades. Qual o processo é essencial para o retorno da água à atmosfera? A atmosfera, a evapotranspiração. Transpiração da terra, tudo, né? Que é a evaporação, e dos seres vivos, que é a transpiração. Condensação seria a formação da nuvem, né? Condensação seria a formação da nuvem. Tá? A Austrália é conhecida por sua fauna e flora peculiares, incluindo a presença de marsupiais e manotremados, né? Como cangurus e ornitorrinco, em vez de mamíferos placentários comuns em outros continentes. Essa singularidade é resultado de processos evolutivos e geográficos ao longo do tempo. Quais alternativas a seguir descreve a causa fundamental que contribuiu para essa peculiaridade da fauna australiana. Tá? Letra C. O isolamento geográfico, né? Então você vai ter uma especiação
alopátrica, né? Aqueles organismos que pegaram ah, o navio chamado Austrália, né? Que se separou dos outros continentes pela deriva continental. Então, ali se isolam geograficamente dos outros e originam novas espécies. Então, ó, encaixamos aqui na mesma resposta, né? Isolamento geográfico e a deriva continental, teoria tectônica de placa e tudo mais, né? Então, é um negócio manjado. Aliás, o Enem adora negócio de deriva continental tectônica de placa, viu? Adora. No poema Canção do Exílio, de Gonçalves Dias, faz referência no poema Canção do Exílio, Gonçalves Dias faz referência à natureza brasileira, destacando a riqueza da flora do país. Um trecho emblemático diz: Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Repare que isso aqui, ó, é semelhante demais a um trecho do hino nacional, né? A um trecho do hino nacional. E se considera, né, que esse hino nacional fez uma homenagem, né? É um plágio? Não. Uma homenagem, uma referência ao poema Canção do Exílio, de Gonçalves Dias, tá? Nossos bosques têm mais vida, nossa vida é em teu seio mais amores, né? E no texto lá do hino nacional brasileiro. Sobre as alternativas, os organismos citados nesse texto acima, então citou aí as palmeiras, o sabiá, as aves que ali gorjeiam, as flores, os bosques, tal, né? Sobre os organismos citados, é correto afirmar. Palmeiras são gimnosperma. Que é isso? Tá? Não, são angiosperma. Sabiá é um animal de temperatura corporal constante e desenvolve um ovo cleidoico amniótico perfeitamente. Ave, ovo fechado com âmina. Flores são órgãos vegetais que sempre apresentam parte masculina e feminina. Não, sempre não. Você tem flores que são unissexuadas, né? O sabiá independe da água para o transporte dos gametas masculinos. Sim, fecundação interna. Mas as palmeiras ainda dependem da água, não. Palmeiras também não depende de água, não. Certo? E aqui, né, gente, eu não podia deixar de colocar essa alternativa, né? Afinal de contas, vocês devem imaginar o quanto que dói em mim fazer uma questão que fala de Palmeiras, tá? Né? É dolorido. Mas a letra E lembra vocês que Palmeiras são um grande grupo de plantas encontradas em todos os continentes, inclusive a Antártida? Não, porque Palmeiras não tem mundial. Palmeiras não é mundial. Palmeiras não é encontrado em todas as partes do mundo. Ele não é encontrado na Antártida. Então não poderia, né, de fazer essa referência aí ao Palmeiras que não tem mundial, tá? Né? Ah, não tem jeito, né? Temos que fazer essa referência e torcer para nunca ter, né? O mundial. Que nós brincava que não tinha copinha, também agora já tem, né? A expansão das fronteiras agrícolas no Brasil impacta diretamente o Cerrado, um dos biomas mencionados na obra Grande Sertão Veredas, tá? Grande Sertão Veredas, tá? De novo, o sertão aí de novo, né? Aí do nosso vizinho aí, né? De Cordisburgo aí, Guimarães Rosa, né? Que retrata a diversidade e a complexidade desse ecossistema. Com o aumento das atividades agropecuárias, a degradação do cerrado tem gerado sérios problemas ambientais. Qual os seguintes impactos corretamente associados ao desmatamento cerrado? Aumento de chuva? Não. Intensificação de chuva ácida? Não. Chuva ácida tem, mas não é por causa disso, não. Diminuição da biodiversidade vegetal e animal, sem dúvida nenhuma. Crescimento descontrolado de vegetação aquática? Não tem nada a ver com isso. Reversão do processo de êxodo rural que foi dominante entre as décadas de 50 e 80. Não, não tem nada disso não, tá? Isso não reverteu o êxodo rural, não. Pelo contrário, né? Pelo contrário, né? O desmatamento cerrado e tudo mais, a tendência é jogar mais gente na cidade, tá? Agora, êxodo rural mesmo, é, grande população migrando para as cidades é de 1950 a 1980, tá? Que aí você inverte, né, a característica brasileira. Onde predominar a população rural, passa a predominar a população urbana. Hoje nós temos em torno de 85% da população urbana, entre 85% e 90%, não sei ao certo, mas aqui na América do Sul é em torno disso mesmo.
né? Então, assim, com 90% da população urbana, né, nem sobrou gente no campo para fazer mais êxodo rural, né? A expansão colonial na Amazônia, no século XIX, trouxe uma série de mudanças significativas para as populações originárias. Tá? Gente, se for escrever redação, não fala índio, indígena, não, populações originárias, tá? Que habitavam a região. Com a chegada de colonizadores, além da exploração dos recursos naturais, né, como a borracha, por exemplo, né, diversas doenças infecciosas foram introduzidas, as quais, devido à falta de imunidade, resultaram em altas taxas de mortalidade entre esses povos, devido à falta de imunidade. Eles não conheciam essas doenças, né? O organismo nunca entrou em contato com essas doenças. Qual desses agentes infecciosos foi amplamente transmitido entre os povos originários nesse período, causando grande mortalidade? O vírus do sarampo. Tá? HIV é década de 80, né? Malária já existia na região. Tétano não faz isso. Gripe espanhola, gente, 1918, tal, né? Aqui está falando de 1800, século XIX. Aqui está falando de 1800, século XIX. Gripe espanhola é 1918 ali, né? Que você vai ter o episódio da gripe espanhola, tá? Finalzinho da Primeira Guerra Mundial, né? Durante a Revolução Industrial na Inglaterra, a Revolução Industrial de novo, a poluição gerada por fábricas e a queima de carvão alteraram significativamente o ambiente urbano. Um exemplo notável desse fenômeno é o melanismo industrial, onde as populações de algumas espécies de mariposas, como a Biston betulária, exibiram um aumento na frequência de indivíduos escuros em áreas poluídas. Então, aqui está uma área não poluída, cheia de líquens nas árvores. A mariposa clara, ela está aqui, ó. A mariposa clara, ela está aqui, ó, tá? Ela ficava camuflada, a preta que aparecia. Com o carvão, né, depositando nas árvores, os líquens morreram, as árvores ficaram com troncos escurecidos nas regiões industriais, tá? Nas regiões industriais, porque tem região que não era industrial. Aí o tronco escuro agora passa a favorecer a mariposa melânica, né, em vez da clara. Qual dos seguintes processos evolutivos é melhor descrito pelo aumento do número de indivíduos escuros das mariposas citadas? Seleção natural. Porque elas já existiam. Então não é mutação. Elas já existiam, entendeu? Elas só estavam em menor quantidade. Aí, ó, elas passam a ser favorecidas, seleção natural. Deriva genética são variações casuais, seleção sexual não tem nada a ver, isso é questão de macho que prefere determinada fêmea, ou fêmea que prefere determinado macho, determinadas características. Hibridação é cruzamento de espécies, né? Não tem nada a ver, tá? Seleção natural aí. Bom, deixa eu molhar a garganta aqui, que é sempre falando igual cabrito. No livro Sorriso do Lagarto, de João Carlos Marinho, que inclusive foi minissérie na Globo, lá na década de 90. Lá. A relação, isso é da década de 90 mesmo, 90 90 e uns quebradinhos, 92 por aí, 91, 92 por aí. No livro Sorriso do Lagarto, de João Carlos Marinho, a relação dos personagens e a natureza é explorada de forma intrigante, levando a questões sobre manipulação genética. Tá? Então, a obra, né, que vocês não provavelmente não leram, certo? Essa obra fala também de doenças transmitidas ali por causa de parasitas de carneiro. Eu vou ver se eu lembro de colocar isso aí numa próxima questão. E também sobre manipulação genética. Tá? Em um trecho, esse U aqui está sobrando, é mencionado como a alteração de características pode impactar o ambiente e relações entre seres vivos. Mexer no que estava feito, como se fosse tudo sem importância. Tudo a serviço da imaginação caprichosa dos homens. Criar e recriar espécies. Criar e recriar espécies. Isso ia acabar dando em desgraça. E era o preço que o homem pagaria por brincar de Deus.
certo? Então, o sorriso do lagarto. Qual dos seguintes exemplos representa um organismo transgênico, modificado para expressar características que não seriam encontradas na natureza sem intervenção humana? Então, ó, alevinos de tilápia que apresentam crescimento acelerado por reprodução seletiva. Reprodução seletiva não é transgênico. Banana com maior teor de potássio, cruzamento natural, não é transgênico. Soja convencional, então não é transgênico. Técnica de rotação de cultura não tem nada a ver com transgênico. Tomate longa-vida, esse é. Esse é transgênico, que possui um de seus genes, tá vendo? Inativados, não. Então, se o gene está inativado, certo? Não houve introdução de gene de outra espécie. Então, isso não é transgênico. É OGM, é organismo geneticamente modificado, tá? O tomate longa-vida é um OGM, organismo geneticamente modificado, mas não é transgênico. Agora, o milho BT, tá? Que possui genes de uma bactéria, Bacillus thuringiensis, tá? Que mata alguns insetos. Então, esse é transgênico e, claro, o OGM, organismo geneticamente modificado também. Transgênico sempre é OGM, mas OGM nem sempre é transgênico. Então, o milho BT. BT. Gente, deixa eu ver se eu lembro aqui como é que escreve o nome. Bacillus. Eu estou na dúvida se é dois L. Thuringiensis, tá? Então, daí vem o BT. Então, isso aqui é uma bactéria, tá? Aqui é uma obra que eu sou fã dela. Se vocês nunca leram, tá? É, eu aconselho futuramente, né? Até para o crescimento pessoal seus, a leitura desse poema, Morte e Vida Severina, tá? E vocês vão ver que ele é extremamente repetitivo. Existe uma gravação que a Globo fez lá na década de 80, 90, 90 eu acho, 90, que a Globo fez, fantástica, tá? Você acha na internet aí, a imagem é muito ruinzinha, mas você acha. Se você não achar, eu tenho também. Que basicamente é uma leitura da obra, tá? Então você nem precisa de ler, você pode só assistir ah, esse filme aí que a Globo fez. E se der tempo, gente, assiste até antes dessa prova do Enem, como um momento seu de relaxamento. Como um momento seu de relaxamento, tá? Porque já caiu várias vezes no Enem, Morte e Vida Severina. Eu acho fantástico, tá? Eu vou ver se eu tenho um link dele aqui, se eu tiver, eu mando para vocês. Mas ali o que acontece? Nessa representação que foi feita na Globo, é a leitura da obra, mas é uma leitura cantada, certo? Narrada e cantada, tá certo? Ó, para mim, é uma das coisas mais bonitas que já fizeram na televisão brasileira, tá? Mais bonita, tá? Extremamente, de uma sensibilidade muito grande, tá? Eu acho muito bacana a Morte e Vida Severina. No começo de Morte e Vida Severina, o Severino se apresenta, tá certo? Como um nordestino, né? Que começa a caminhar do sertão para o litoral, né? Ele sai lá daquele meio daquele sertão árido, né? E vem para Recife, né? Porque você sabe que ali é Mata Atlântica, né? Ali você tem a região mais úmida, né? Ali naquela região, certo? Então ele vai fazendo esse caminho, passa pelas lavouras de cana, tá? Gente, eu acho fantástico. Esse trecho, então, das lavouras de cana, para mim é impressionante, tá? Então, nesse início, né, ele está falando sobre isso. Somos muito severinos, iguais em tudo na vida, na mesma cabeça grande que a custa que se equilibra, no mesmo ventre crescido, que pode ser verme, por exemplo, né, sobre as mesmas pernas finas, e iguais também porque o sangue que usamos tem pouca tinta.
sangue que usamos tem pouca tinta. Então, essa referência ao sangue com pouca tinta é uma metáfora que pode se relacionar à anemia, condição que afeta a saúde humana. Qual as alternativas seguidas descreve corretamente a anemia, sua consequência no organismo, certo? Anemia, então, ó, deficiência de hemoglobina. Deficiência de hemácia, deficiência de hemoglobina, resultando em fraqueza e palidez, né? Pela falta de transporte de oxigênio aí para o corpo, tá? Mas essa parte aí que eu falei, que ele passa pela lavoura de cana, então ele vai ter o contato com as grandes monoculturas da região, certo? As grandes monoculturas da região e a exploração do trabalho, né, das pessoas lá na plantação de cana, que morrem, né? Morrem super exploradas, é aquela condição análoga à escravidão, certo? Que a gente vê falar hoje em dia, né? Condições análogas à escravidão, né? Então, é, mostra lá o enterro, né, de um sujeito, né, e a cova, né, é tratada, certo, como a parte que lhe cabe neste latifúndio. Gente, isso aqui, entendeu? Tanto na literatura como na geografia, na história, essa obra é fantástica, tá? Que ela vai falar da exploração do trabalho no latifúndio, a questão da terra, né? Então, a terra que você vai ter é essa cova, bem medida, tá? Nem grande, né? Que caiba seu corpo, é o suficiente para caber o seu corpo. Então, a cova bem medida, certo? É o que você vai ter. A parte que lhe cabe nesse latifúndio. Gente, eu realmente, tá? Eu li essa obra quando eu fiz vestibular, certo? E ela me marcou mesmo. Essa obra me marcou. Eu sou fã do João Cabral de Melo Neto por causa dessa obra dele. Sugiro. Vamos ver se eu mando o link, vocês assistem, tá? Mas assiste, sim, de peito e coração aberto, tá? Porque tem uma cantoria, não gosto de cantoria, mas aquela cantoria é uma repetição, é como se fosse um mantra, tá? É um mantra para a coisa entrar na cabeça do indivíduo, a ideia é entrar. Eu acho fantástico, tá? Eu acho fantástico. Bom, essa foi a 12, ainda tem mais umas aqui ainda. Ué, cadê? Ué, foi só 12 de biologia? Eu achei que era 15. Deixa eu conferir aqui, tá, gente? Deixa eu dar uma conferida aqui. Eu achei que eu tinha elaborado 15 de Química e 15 de Biologia. É que às vezes eu não salvei ela, entendeu? Não salvei uma página final aqui, pode ser. Não, tem mais uma página. Tem mais uma página. Então, peraí, eu vou interromper o compartilhamento, tá? Eu vou compartilhar aqui um outro arquivo. Esse aqui está com resposta, tá? É que faltou essa página aqui na hora que eu salvei para vocês. Eu lembro que era 15, ué. Tá? Eu lembro que era 15. Tá dando para ver aí, não tá? Já tá com a resposta marcada já, porque esse aqui é meu original. Viu, Letícia, que você pediu aquele dia lá para mandar os gabaritos? Eu falei, não é problema não, meu arquivo já tem, né? Os gabaritos marcados. E se fosse problema também, Letícia, a gente faria também, claro. Tá? Então, aqui, a chegada dos europeus na América, nos séculos XV e XVI, que aí começa, né, no, em 1492, ali, com a descoberta da América, né, Colombo, aí depois, no finalzinho, né, 1500, 1500, ainda é século XV, né, gente? 1500 é século XV, século XVI começa em 1501, né, lembra disso?
tá? Medições aí do tempo, né? Na, na história. Mas ele chegou, né? Muita gente aqui no século XVI, né? Foi acompanhada da introdução de diversas espécies, com cavalos, porcos e várias plantas foram introduzidas, né? Tiveram um impacto significativo sobre os ecossistemas locais. Essas espécies, ao serem introduzidas em novos ambientes, frequentemente competem com as espécies nativas por recursos, alteram hábitats e podem causar declínio ou extinção de espécies autóctones nativas. A introdução de tais espécies e os impactos ambientais decorrentes está relacionada diretamente com o conceito de espécie exótica, né? Gente, espécie endêmica é aquela espécie típica de uma região, né? É aquela espécie típica de uma região. Fragmentação de hábitat é a questão do desmatamento em si. Você fragmenta, transforma em pequenos fragmentos que sofrem o efeito de borda, que é a morte da vegetação de borda, né? Eu vou ver, eu vou conferir até se eu já fiz uma questão sobre isso. Se eu não fiz, eu vou fazer processo. Então, é a espécie exótica, né? Introdução de espécie exótica. Aqui, uma das obras mais discutidas, né, da literatura brasileira e que tem um impacto, inclusive, aí no mundo, né? Recentemente, aí no início do ano, uma pessoa lá nos Estados Unidos leu, né, uma influencer lá, eu não gosto muito desse negócio de influencer, não, mas tem certas influências que são interessantes, né? Então, essa pessoa trabalha com literatura, certo? E ela, então, leu, ela é americana, né? Ela leu Dom Casmurro de Machado de Assis e ficou impressionadíssima, né? E saiu aí, né, publicando nas redes sociais dela, e se espalhou aí em vários locais no Brasil, esse comentário dela, da maravilha, né, da construção da obra Dom Casmurro de Machado de Assis, e onde tem, então, aquela questão clássica da Capitu, né? Capitu, esposa de Bentinho, né? Ela tem um filho chamado Ezequiel, e a paternidade, então, é incerta, né? Porque eles não sabem se ele é filho do Bentinho ou se é filho de Escobar, que era amigo íntimo do casal. Amigo do Bentinho e amigo da Capitu, né? Então, isso é aquela coisa que fica na discussão ali, até hoje aí, né? O pessoal discute se era, se não era, tal. Se houve uma traição, se não houve uma traição, etc, tal, né? Nos tempos atuais, seria possível determinar com precisão a paternidade da criança, analisando-se e comparando os dados genéticos de Ezequiel com os seus possíveis progenitores. Em termos de DNA mitocondrial, não serve, porque o DNA mitocondrial é igual ao da mãe, né? Então, o DNA mitocondrial só serviria para mostrar que Ezequiel é filho de Capitu, tá? Mas ele não tem mitocôndrias de Bentin nem de Escobar. Grupo sanguíneo, olha, grupo sanguíneo pode ajudar na paternidade, mas não dá determinação com precisão, não, né? Aí se for Godofredo, né? Não for nem Bentin nem Escobar, né? E se for Godofredo? E se for Machado de Assis, né? Então, não dá para poder ter precisão, não. DNA não codificante do cromossomo Y, aí sim. Porque quem tem cromossomo Y é Bentin e Escobar. O cromossomo Y de Ezequiel veio de Bentin ou veio de Escobar. E o DNA não codificante é aquele que não são genes, né? Não são genes. Porque, por exemplo, certos genes do cromossomo Y de Bentinho vão ser iguaizinhos de Escobar. Mas o DNA não codificante, aquele famoso DNA lixo, ele é diferente, né? Então, aí, se você pega o DNA não codificante de Bentinho e de Escobar e compara com o Ezequiel, você vai saber quem que é o pai. Comparação do DNA codificando cromossomo X. Ah, codificando, não codificando, nem fazia diferença nenhuma. Porque o X de Ezequiel veio de quem? Veio de Capitu, não veio do pai. Do pai ele recebeu o Y, né? A análise da presença de marcadores genéticos específicos da criança. Ué, se ele é específico da criança, ele não tem nem Capitu, ele não tem nem Bentinho, nem tem Escobar. Seria uma mutação, né? Que aconteceu lá em Ezequiel. Tá certo? E Ezequiel tem mutação? Tem. Todos nós temos. Todos nós temos mutações, tá certo? Agora, a maioria das vezes elas são neutras, elas não aparecem, tá? Então, se for no DNA não codificante, então, aí que não aparece mesmo.
Então, assim, se o marcador genético é específico da criança, então ele não tem NBNT nem no escobar. Seria uma mutação, tá? Então, aí, hoje tudo se resolveria facilmente analisando o cromossomo Y. E a questão 15 também, que eu acho assim, também foi da época do meu vestibular, viu, gente? A obra Pelo Sertão, de Afonso Arinos. Você já deve ter ouvido falar em Afonso Arinos, tá? Em Belo Horizonte, lá tem Praça Afonso Arinos, não sei o que e tal. Ele era da cidade, se eu não estou enganado, de Paracatu, tá? E ele escreve então um poema, né, chamado Buriti Perdido, tá? É um texto, mas é um texto, mas tem uma estrutura de poema, tá? Ele tem uma estrutura de poema. A natureza é descrita com grande sensibilidade, ressaltando a importância das veredas, que são áreas de grande umidade caracterizadas pela presença das palmeiras de Buriti. Ah, vem palmeiras aí de novo, mas agora eu vou chamar só de Buriti, tá? Então, Buriti Perdido, tá? Obra que foi do meu vestibular também. Na verdade, é o seguinte, falei com vocês, Morte e Vida Severina foi de quando eu fiz vestibular a primeira vez no segundo ano. No segundo ano, quando eu fiz vestibular a primeira vez no segundo ano. E Pelo Sertão, de onde sai aí o Buriti Perdido, foi quando eu estava no terceiro ano. Tá? Gente, eu adorei minhas obras literárias da época. Tá? Adorei. Tá? Esse livro do Afonso Arinos, o outro chamado Vila dos Confins, tá? Que trata de uma cidadezinha de interior, onde você tem uma eleição e uma confusão danada, fraude na eleição, então uma confusão danada. Ela explica como é que frauda a eleição. Fraudava, né? A urna de papel. Como é que fazia para fraudar na urna de papel. Então, o Pedro Sertão, Vila dos Confins, Romanceiro da Inconfidência, de Cecília Meirelles, que é poema, né? Que é poema. Sempre tinha um poema, né? Então, Morte e Vida Severina foi no ano. Romanceiro da Inconfidência foi no outro. Muito legal, Cecília Meirelles. A gente tem que ler gostando, interpretando, né? Professora ajudando. Eu tive uma ótima professora de literatura que orientou muita gente nisso aí. É, Sinos da Agonia, de Altran Dourado, que é que fala como se fosse da Inconfidência Mineira, uma coisa misturada ali num contexto de Inconfidência Mineira, que é o mesmo contexto, né, de Romanceiro da Inconfidência. E uma obra maravilhosa, uma obra fantástica, tá? Que se vocês tiverem oportunidade, vocês leiam. O Encontro Marcado, de Fernando Sabino. Começa muito engraçado, no meio para frente, torna-se bastante séria, com umas discussões muito interessantes. Metade dela é engraçada, mas a outra metade é dramática. É o Encontro Marcado de Fernando Sabino. Nem Encontro Marcado aquele filme com Brad Pitt, não, tá? É o Encontro Marcado de Fernando Sabino. Uma obra fantástica. Gente, eu tive muita sorte, né, de ter essas obras aí que eu tive que ler com o maior prazer. Obras muito interessantes. O poema evoca a vida selvagem que habita nessas áreas, destacando a interação entre seres vivos e o ambiente, como no trecho. Junto de ti, Buriti perdido à noite, quando os outros animais dormem, passa o canguçu em monteria. Canguçu é a onça. Monteria é, ó, né? Como se fosse um cavalo, galope, né? A onça passa rapidamente, certo? Gente, vereda, tá? Buriti nas veredas, onde tinha água, onde os animais bebiam água, dormiam ali por perto, e onde a onça bebe água, né? Onde a onça bebe água. Então, o canguçu, a onça, né, passava lá, e quando volta, a carne da preá, né, que é um mamífero pequeno, ele ensanguenta a face, né? E seu andar é mais lento e ondulante, né? Então é o gatão, né? A onça é aquele gatão, ela passa acelerada, aí depois volta tranquila, né? É um andar mais lento, ondulante, típico dos felinos aí. Muito legal, né? Essas formações vegetais com abundantes buritis se destacam por sua biodiversidade e pelas condições úmidas contrastando com as áreas mais áridas ao seu redor, tá?
Então, assim, as veredas podem ser classificadas como variações do cerrado com características hídricas, que é essa umidade, que foi citada aqui atrás, características hídricas específicas. Então, onde aparecem ali os buritis, sempre tem umidade. Tem uma nascentezinha, tem um brejo, uma lagoinha, às vezes um início mesmo de um rio, de um córrego ali no meio, tá? Não é cótone, não é bioma amazônico, não é caatinga e nem campo rupestre, cerrado rupestre, tá? É a vereda, né? A vereda, que é uma formação específica, um tipo específico de cerrado, tá? Então, com isso aí são as 15 questões, tá? Então, totalizando as 30 questões, eu queria saber de vocês se vocês gostaram, tá? Queria saber se vocês gostaram, o que que vocês acharam aí, se se vai ajudar também aí na prova de sábado. E o que que vocês acharam? Ficou legal? Ficou bacana? Ah, foi um esforço bom aí para sair, viu? Mas eu acho que ficou. Dá para mostrar para vocês, né? Que no meio das obras e dos fatos históricos, a biologia e a química estão enfiadas para tudo que é lugar, né? Então, aquilo que a gente aprende em sala de aula, muitas vezes está nas interpretações cotidianas. Muitas vezes a gente não percebe isso, né? Mas está aí, está presente. Bom, gente, vamos parando por aqui então. Deixa eu parar a gravação. E vamos combinar aqui a